A missão de Jesus continua. Transferida de geração em geração, ela continua por meio da sua igreja e dos seus discípulos espalhados ao redor de todo o mundo. De braços abertos, avançamos das cidades para as nações, acolhendo o órfão, atendendo a causa do estrangeiro e cuidando de tudo aquilo que Deus nos deu, vivendo pela missão de ganhar todas as pessoas para Jesus. Hoje, em nossa segunda mensagem, iremos ser ministrados a amar as pessoas sem Jesus no mundo e o quanto nós precisamos ser agentes missionários do amor de Deus em todos os lugares. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado por meio do QR Code ou pelo app Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Boa tarde, família Igreja da Cidade. Que privilégio estar aqui com você hoje. Meu nome é João Victor, eu sou o líder do propósito de missões, então eu represento essa vontade missionária da nossa igreja e represento um pouco daquilo que nós estamos fazendo juntos aqui, para não só abençoar a nossa cidade, mas abençoar as nações. Nós estamos nessa série tão legal e tão importante, que é Amor em Movimento. Porque nós estamos refletindo um pouco sobre isso, não é? Como que nós podemos amar sem agir para o próximo? A definição do amor não é quando nós nos doamos por outra pessoa, ou o oposto do amor nós falamos que é a indiferença. Então não tem como nós amarmos sem que haja também movimento. Não tem como amar sem que existam ações envolvidas. Pense um pouco como é que seria, por exemplo, com o seu cônjuge, né, a sua esposa aí, se você dissesse que ama, mas ao mesmo tempo não abraçasse. Se você dissesse que ama, mas ao mesmo tempo não desse carinho, desse um presente, não agisse em boa vontade, não servisse, não fizesse absolutamente nada. Será que assim ainda existiria amor? Então o nosso coração ele vai ser desafiado por essa série de mensagens. Mas eu amo isso, porque toda vez que nós somos desafiados, nós crescemos. Assim como eu também sou muito desafiado a estar pensando em novas formas de nós amarmos o próximo e pensarmos de formas de levar isso para que toda a igreja possa juntos participar desse movimento de missões. Então nessa série como um todo, nós vamos falar de vários temas que vão desafiar o nosso coração, mas isso só é para o melhor, para que cada vez mais Jesus seja refletido em você, pois foi assim que Jesus viveu. Jesus sempre saía da zona de conforto dele quando o assunto era amor. Ele saía da cidade que ele estava, chega a ter um versículo que ele diz que o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Isso mostra que ele estava sempre em movimento por outras pessoas. Ele sai da sua cidade natal, ele continua caminhando, ele vai até as últimas consequências por amor. E assim nós também somos chamados hoje para não ficarmos só onde nós estamos, não ficarmos somente na nossa comodidade, mas irmos em amor para alcançar todas as pessoas. E durante a mensagem nós estamos falando de várias coisas, né? Falando sobre amar as pessoas na nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre amar as pessoas em missões ou nas nações. Vamos falar na semana que vem sobre amar as pessoas com necessidades especiais. E ainda no final da série, em que nós veremos Cristo formado em todas as pessoas através do discipulado. Então é uma série muito poderosa e você deveria vir até o último dia. Eu tenho certeza que Jesus vai ser formado dentro de você através disso. Você vai refletir a luz de Jesus para todas as pessoas. E o versículo-chave dessa série de mensagens, um versículo muito poderoso que diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor para vocês. O amor ele cresce sempre transbordante. A dimensão do amor é o transbordar. E a palavra também diz em 1 Coríntios 16:14 que façam todas as coisas com amor. Então o amor é esse tempero especial que pode ser colocado em tudo aquilo que a gente faz. Então quer que a gente fique aqui, quer que a gente vá para as nossas casas, quer ir no seu trabalho, ou quer durante a sua semana, quer jogando bola, ou quer se esforçando em qualquer coisa que você faz. Tudo isso deve ser temperado com o amor de Jesus pelas pessoas. Então, em nome de Jesus, que esse amor e que essa força seja crescente dentro de nós. Porque a igreja ela não pode ficar parada.
O que nós mais vemos por aí, em outros lugares, é que onde a igreja para, onde a igreja não se move mais pelas pessoas, ela adoece. Onde a igreja para de alcançar, onde a igreja para de olhar para o outro e começa a olhar muito para si, nós vemos doenças espirituais sendo formadas, nós vemos muitas vezes egoísmo, religiosidade, dor. E nós devemos hoje nos afastar de qualquer outra realidade egoísta, devemos nos afastar de todas essas coisas para sermos mais parecidos com Jesus. Então a igreja ela não foi feita para ser um monumento, mas uma força em movimento. E ela é saudável quando ela está se movendo. Então, em nome de Jesus, que nós possamos representar isso. Porque a igreja não é este lugar ou esse prédio. A igreja não é simplesmente, apesar de muito bonito, né, o prédio que nós construímos aqui, apesar de maravilhoso esse campus, aqui não é a igreja. Você é a igreja. Então, se você não estiver se movendo, a igreja não está se movendo. E quando você se move, a igreja inteira se move. Quando você alcança uma pessoa para Jesus, a igreja toda celebra. Porque a igreja não é esse prédio, a estrutura que nós conquistamos aqui, mas a igreja é você. Quando você, no seu local de trabalho, está demonstrando o amor de Jesus, você está sendo igreja naquele lugar. Quando você, na sua casa, está reconciliando as coisas, da mesma forma que Jesus faria, você a igreja naquele lugar. E quando você está nos seus momentos sozinhos, mas está pleno com Jesus, satisfeito, crescendo, orando, você é a igreja naquele lugar. Então, em nome de Jesus, que você não seja igreja somente aqui, onde nós estamos, que você não acredite num Deus que pode fazer milagres somente aqui dentro, mas que você tenha fé e consciência que Deus está querendo avançar, agir. Ele tem um plano para todas as pessoas, e esse plano envolve eu e você, e envolve que a gente apresente o Evangelho para elas. Então, em nome de Jesus, que a gente possa viver dentro desse propósito maravilhoso que Deus preparou para nós, que é o chamado do Evangelho. Que a gente possa se mover, então, para todas as pessoas, sendo aqui, na cidade, pessoas que não são muito vistas como os deficientes, ou qualquer pessoa que precisa crescer através do discipulado, que nós possamos sempre sermos aquela pessoa, essas pessoas que são as mãos e os pés de Jesus, aonde nós forem. E onde você for, Jesus vai tocar. E onde você for, Jesus vai pisar, porque você vai levar Ele com você em todos os lugares que você for. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ter isso juntos. E na mensagem de hoje, mais especificamente, eu quero muito falar sobre missões. O pastor Ian, que já esteve aqui falando um pouco de tudo que nós temos feito, quero falar um pouquinho mais sobre tudo isso e um pouco mais do que a igreja está vivendo nesse momento maravilhoso que nós temos vivido. Então eu queria chamar um vídeo que ele vai introduzir a mensagem para nós. Então acompanhe. No princípio, Deus criou o homem à sua própria imagem. Ele caminhou com o homem no entardecer do Éden. Mas o pecado interrompeu esta união. Então Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém disposto a dizer não ao status quo, não ao sonho da riqueza, a deixar suas famílias para voar para terras distantes e aprender um idioma que nunca ouviram, a andar em ônibus lotados, nas costas de camelos, alguém que durma em qualquer lugar, coma qualquer comida, suporte o calor e lute contra o frio, com um sorriso em seu rosto, só para levar o Evangelho para um povo que não é o deles. Então Deus criou um missionário. Deus disse: porque a seara é grande, eu preciso de alguém pronto a semear a semente, arar a terra, regar a semente e colher a colheita que está madura. Alguém para ir treinar, para multiplicar as colheitas e responder o chamado e pagar o preço. Então Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que seja um servo radical de todos, assumindo o trabalho mais baixo,
lavando os pés dos pobres, cuidando dos doentes e limpando suas feridas. Eu preciso de alguém para visitar o prisioneiro, que cuide da viúva e do órfão, que sente na poeira como uma criança e lhes conte que elas são amadas. Então Deus criou o missionário. Deus disse que ele precisava de alguém que acreditasse que os olhos cegos podem ver e pés mancos podem andar e que os mortos podem viver novamente. Alguém que orasse por longas horas e intercedesse através da noite, por gemidos inexprimíveis de súplicas, para que uma alma possa ser salva. Deus disse: eu preciso de alguém honesto e corajoso, cheio de graça, misericórdia e compaixão, livre do medo e passividade, caminhando em verdadeira identidade, alguém ardendo com amor, cheio da verdade, alguém que radiantemente reflita a glória de Deus. Então Deus fez o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que dirá sim antes de ser perguntado. Alguém que iria a ilhas distantes, desertos remotos, cidades do interior, nações fechadas, vizinhos próximos e universidades prestigiadas para alcançar o inalcançável, que escalaria qualquer montanha e superasse qualquer obstáculo. Porque como eles iriam crer nele, se nunca ouviram a seu respeito? Como ouvirão, a não ser que alguém pregue? E como pregarão, a não ser que sejam enviados? Então Deus fez o missionário. Deus fez o missionário, Ele fez você. Ele chamou você. Não existe como separar o evangelho das missões. Porque como diz, como crerão se não tiver quem pregue? E eu gosto de ver que o Senhor, Ele poderia fazer tudo sozinho. O Senhor não precisa de mim ou de você. A obra mais poderosa foi feita na cruz. Jesus veio até a terra e Ele poderia ter feito todas as coisas, mas Ele escolheu que nós pudéssemos fazer parte junto a Ele. Ele escolheu abrir mão da sua vida para viver através de nós hoje. Ele escolheu estar vivo hoje, através do meu e do seu coração. Ele escolheu estar aqui na terra. Ele não precisa de nós para os grandes planos. Nós não somos dignos de trabalhar nessa obra. Mas ainda assim, Ele escolheu estar aqui conosco através de nós. E a mensagem de hoje é amar as pessoas sem Jesus no mundo. Amar as pessoas sem Jesus no mundo. A igreja é uma força em movimento quando ela ama as pessoas sem Jesus no mundo. Então todos nós fomos chamados para sermos resposta, para participarmos do plano de Deus nessa terra. O Senhor, Ele tem um plano perfeito, eu gosto de falar dessa forma. Um plano perfeito de salvação. Salvação para todas as pessoas, é isso que Ele deseja. O Senhor, Ele deseja que cada pessoa seja conectada com Ele. Deus está aí buscando cada um dos perdidos, cada pessoa que ainda está sem Jesus. E eu não sei como é na sua história, mas muito provavelmente você se lembra de um momento antes do Evangelho e um momento depois. Ou pelo menos você se lembra de algum momento em que você se sentia distante do Senhor. E de algum momento que parecia que Ele não estava tão presente assim na sua vida. E eu não sei como isso passa pela sua cabeça, mas eu penso, cara, eu não sei hoje como eu viveria sem ter essa certeza. A certeza que Deus está comigo todos os dias quando eu acordo. Ou a certeza de que Ele está lá atravessando os momentos ruins comigo. Eu não sei como seria atravessar as dificuldades, eu não sei como eu viveria sem o Senhor. Mas a verdade é que muitas pessoas pelo mundo vivem sem saber o que é a vida de verdade.
Muitas pessoas vivem sem saber como é essa maravilhosa presença de Deus. Muitas pessoas vivem presas em ansiedades, pecados, medos. Elas vivem presas no passado, correntes pesadas. E nós temos a resposta para isso. Então nós precisamos nos lembrar, e nós precisamos olhar para essas pessoas e saber que missões não é uma simples tarefa. Missões não é nem somente uma ordenância, missões é uma questão de amor ao próximo. Missões é uma questão de saber que o mundo necessitado está lá fora, e embora eu já tenha sido preenchido com o amor de Jesus, não acaba em mim, mas continua através de mim. Embora a gente esteja aqui confortáveis, nós já recebemos, nós sabemos quão maravilhosa a presença do Espírito Santo, nós fomos curados de tantas feridas, as nossas famílias foram restauradas. Mas quantas pessoas na nossa cidade não sabem que existe esperança? Quantas pessoas na nossa cidade estão com as famílias quebradas? Quantas pessoas na nossa cidade e nas nações vivem sem saber que o Senhor as ama? Mas nós fomos chamados para sermos resposta para essas pessoas. Nós podemos trazer alegria, e alegria em abundância. Nós podemos trazer aquilo que nós vivemos, as maravilhas dos céus, para todas as pessoas. Então o que nós não podemos fazer é ficarmos calados sobre o amor que nós recebemos. O que nós não podemos fazer é ficarmos parados a partir da maravilhosa obra que Jesus já fez nas nossas vidas. A palavra fala em Atos 1:8, mas receberão poder a descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, na Bíblia está falando da Judéia, em toda Jerusalém, da Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui na Igreja da Cidade nós falamos da cidade para as nações. O que esse texto ele está falando é que Jesus trouxe essas palavras, nem mesmo quando eram muitos discípulos, ou quando era uma grande igreja, ele trouxe para quando eram só alguns seguidores, e ele já dizia para eles: vocês vão alcançar os confins da terra. Muitas vezes nós nos enganamos pensando, não, é só para alguns, ou é só para aqueles que têm muito recurso, ou só para aqueles que têm muito talento. E outras igrejas acabam compartimentalizando também, deixando para outras igrejas fazerem, pensando, não, as outras igrejas têm chamado para isso, não, os outros ministérios têm chamado para isso, mas não foi isso que nós vemos aqui na Bíblia. Eram 12 discípulos, talvez um punhado a mais de gente que estava por ali. E Jesus olha para eles, homens sem recurso, homens sem ofício, sem riquezas, sem as estratégias de evangelismo, homens que nem mesmo tinham a Bíblia em mãos ainda, a completa como nós temos hoje. E ele diz: vocês vão pregar até os confins da terra. E assim é para nós hoje também. Talvez você não se sinta preparado, mas Deus te diz, você pode alcançar as nações. A sua palavra chega até os confins da terra. Então eu quero mergulhar mais sobre esse versículo, também sobre a grande comissão em Mateus 28, 19 até 20, você provavelmente conhece. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Não existe mensagem ou promessa mais maravilhosa na Bíblia do que essa. Deus estará conosco até o fim dos dias. Amém. Então vamos mergulhar nessa palavra e vamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós quando o assunto é missões e amar as pessoas que não têm Jesus. Nós precisamos, para amar essas pessoas, crer na autoridade e poder do Espírito Santo. O versículo ele começa dizendo, né? Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então a primeira coisa é acreditar no poder do Espírito Santo, acreditar que não depende de mim. Muitas vezes nós temos vergonha de falar de Jesus, ou temos medo de falar de Jesus, porque nós pensamos, não, mas eu não sei como fazer, eu não tenho a melhor estratégia, eu não falo bem. Mas quanto mais eu vejo a igreja pelo mundo, e graças a Deus eu tenho bastante oportunidade de fazer viagens missionárias e conhecer outros ministérios, eu vejo que não precisa de muito. Nós estamos aqui só para abrir uma frechinha, dar uma pequena oportunidade, talvez colocar um ponto de dúvida, sabe aquela pulga atrás da orelha da pessoa, e o Espírito Santo, isso já é suficiente para ele fazer uma grande transformação. O poder
não está em nós, não está no nosso poder de convencimento, não está no nosso discurso, não está nas palavras, não tem nada que eu possa fazer para trazer uma pessoa para o céu, mas está no Espírito Santo, que age através de uma pessoa limitada como eu, na menor brecha que eu der, às vezes em apenas uma palavra que eu entregar, o Espírito Santo já entra na vida da pessoa e faz aquela bagunça maravilhosa. Não sei se você já sentiu assim, mas sabe quando o Espírito Santo entra e ele começa a mexer tudo dentro da gente? Só precisa de uma brecha. Só precisa de uma palavra às vezes. E você pode fazer isso. Se você acredita e confia no poder do Espírito Santo, tudo isso pode acontecer. Saber que não depende de nós. Se eu estivesse aqui para conversar com vocês e trazer alguma coisa só por mim, eu não seria capaz. Eu não estudei tanto assim, eu sou muito jovem. Mas eu acredito no poder do Espírito Santo em cada palavra, em cada versículo. Eu acredito que eu só preciso estar aqui para talvez te dar um pequeno lembrete. E o Espírito Santo está aqui agindo com poder no seu coração. E Ele é suficiente para mudar a sua vida. Ele é suficiente para mudar a sua casa. Ele é suficiente para mudar os seus hábitos. Ele é suficiente para você deixar o pecado de lado, deixar qualquer coisa de lado e mudar de vida completamente. E é por isso que eu tenho a esperança de falar. E é por isso que eu tenho a alegria de compartilhar. Não porque sei, mas porque o Espírito vive e está aqui, agindo através de nós, em nome de Jesus na sua vida também. Não fale porque você sabe de algo, mas fale porque o Espírito Santo está vivo através de você, em nome de Jesus. Nós somos o povo que fomos chamados para acreditar. Não é por isso? Nós somos os crentes, não é? O povo que acredita. Então acredite no poder de Deus e que Ele flui através de você. O Evangelho começa com acreditar. Então acredite no poder de Deus para você hoje. E também nós precisamos, para amar as pessoas, entender a abrangência do testemunho do Evangelho. E a palavra fala, continuando esse versículo: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo ele tem duas partes. Ele começa falando aqui, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. É como quem diz, na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo e em todo o Brasil. E nós fomos chamados para isso. Nossa igreja está agindo, assim como você viu. A gente falou bastante que tem a festa das crianças, tem o evangelismo. Onde nós estamos, essa igreja aqui, ela é para ser um farol na cidade de São José dos Campos. Por isso nós estamos na colina, no ponto mais alto, não é? Para que todo mundo possa ver o que o Senhor está fazendo aqui, ver a mudança de vida, para que as pessoas possam chegar. Nós estamos agindo em todos os lugares que tem uma igreja da cidade. Nós estamos fazendo. Nós temos o Nordeste Adiante, por exemplo, chegando até o Nordeste e fazendo a obra lá. Nós estamos por todo o Brasil. Temos 2 missionários baseados aqui no Brasil que nós apoiamos constantemente também. Um na cidade de Rio de Janeiro e outro na cidade de São Paulo. Mas não termina aqui. Nós não podemos olhar somente para o Brasil, somente para onde nós estamos hoje, mas vai além. O Senhor nos chamou para ir até os confins da terra, e em nome de Jesus, quando nós abraçamos esse chamado com fé, as coisas começaram a acontecer. Olha só, não faz muito tempo que o Plano PEG começou, mas hoje já são quase 230 igrejas na rede Inspira Internacional, igrejas de outros países, Portugal, Estados Unidos, Moçambique, Angola, igrejas que estão abraçando, sendo abençoadas por nós. Nós temos missionários em outros lugares do mundo, e nós temos visto a coisa acontecer. E esse é um chamado para nós, para todos os crentes, senão Jesus não teria falado. Pense nisso. Jesus colocou aqui, e Ele não disse, como eu falei, para aqueles que tinham muito, ou para aqueles muito talentosos, mas Ele disse para aqueles que eram os mais rendidos. Ele disse para os obedientes, Ele disse para os discípulos. E eles chegaram, e eles foram. Por isso que nós recebemos o Evangelho até hoje. Nós vemos através das gerações, eles pregaram a palavra até muito longe. Tomé chegou até a Índia e pregou lá o Evangelho. Imagine como é que era aquela caminhada naquela época. Não tinha avião, não tinha carro, eles faziam caminhada até lá. Imagina hoje que uma mensagem nossa pode atravessar o mundo em segundos. Imagina hoje que daqui você pode mandar uma mensagem para aquele amigo ou aquela pessoa que você conhece, que sabe que está sofrendo, e vai chegar na mesma hora. Que um vídeo seu pode atravessar o globo. Nós fomos chamados e nós vivemos uma estação e um momento único na história em que nós podemos daqui impactar todas as nações da terra. E muito além disso também.
Então nós não podemos ficar parados. A salvação é acessível para todos, as portas estão abertas. Jesus já fez o sacrifício para que todas as pessoas pudessem chegar ao Pai. E nós precisamos então continuar mostrando esse caminho. Então você, com o seu testemunho, você é a resposta para as pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos entender a urgência da missão. E a palavra diz, não é? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então Jesus diz, então vão, porque tem tempo. Vão, porque vai acabar. Vão, vocês não são eternos. Jesus, até a presença dele aqui, física, foi temporária. Ele morreu na cruz, hoje está nos céus. Os discípulos, todos foram temporários. Eu e você, a igreja da cidade. Nós temos uma urgência, é algo temporário. Nós temos que aproveitar a estação que o Senhor Jesus nos deu. Hoje eu estou aqui, pode ser que amanhã eu não esteja mais. Hoje eu estou próximo dos meus amigos, pode ser que amanhã eu não tenha mais abertura. Hoje eu vou para casa, vou estar com a minha família. Pode ser que amanhã eu não esteja mais, a gente não sabe o que pode acontecer. Então não tem momento para pregar o Evangelho. Não existe momento para demonstrar amor como agora. Um dia nós vamos ir para o céu e no céu vai ser maravilhoso. Tudo nós vamos fazer lá, nós vamos ter comunhão com Jesus, nós vamos aprender mais sobre Ele, nós vamos ter comunhão uns com os outros, vai ser maravilhoso. Mas tem uma coisa que nós não vamos poder fazer lá. Tem milagres que nós só veremos aqui, curas, coisas prontas para o Senhor. Lá no céu não teremos enfermos, no céu não teremos doentes, no céu a gente não vai ver uma pessoa entregando a sua vida para Jesus. As nossas missões aqui têm prazo de validade, e tem coisas que Jesus quer viver com você, que você só pode viver aqui nessa terra. Já parou para pensar? O Senhor fala que Ele prepara as boas obras para nós de antemão. Então tem muita coisa que Deus preparou para viver com você, mas tem prazo de validade. Eu não sei por quanto tempo eu vou estar aqui, mas eu estou aproveitando a minha juventude, eu estou aproveitando o tempo que eu tenho, eu estou aproveitando cada dia que eu tenho para viver debruçado na palavra, para viver debruçado no Evangelho, para viver os dias intensamente aqui nessa casa. Eu não sei qual vai ser a próxima estação, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu preciso aproveitar intensamente cada momento que eu recebi, e eu vou fazer. Em nome de Jesus, você também, não fique parado, mas seja movimento. O Senhor te chamou para mais, o Senhor te chamou para ação, o Senhor te chamou para estender as suas mãos e ir. E a palavra fala que para amar nós precisamos estender o chamado global do discipulado. A palavra fala, vão e façam discípulos por todas as nações. Em Mateus 28, 19. Então, nós podemos fazer discípulos de todas as nações. Tem muitas barreiras. A gente fala, né, como brasileiros muitas vezes, que tudo daqui é ruim, que tudo que vem de fora é melhor, e parece que tudo é tão distante, que as outras pessoas não querem nos ouvir. Mas Jesus nos chamou para quebrar todas essas barreiras. Ele nos chamou para ir fazer discípulos de todas as nações, quebrando dificuldades. Eu vejo justamente por esse movimento da Rede Inspira Internacional, nós estamos na Europa, nós estamos na África, nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos começando a chegar na Ásia, e às vezes as igrejas lá são tão diferentes, tudo se faz de uma forma diferente, se fala de uma maneira diferente, se come de uma maneira diferente, mas a palavra do Evangelho é universal, ela não muda. O amor, ele quebra todas as barreiras. O reino de Deus não muda, ele continua. E nós podemos avançar. Existem coisas que são iguais para todos nós. E o amor de Deus é uma delas. Todos nós somos amados, todos nós temos um lugar no reino. Todos nós fomos chamados para obedecer as mesmas palavras aqui neste lugar. E nós podemos quebrar toda a dificuldade. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu já tive amigos que eu falei, não, se eu falar ele não vai entender. Não, se eu falar ele não vai chegar. Eu não estava crendo no poder do Evangelho. O poder do Evangelho é suficiente para quebrar toda barreira. O poder do Evangelho é capaz de se fazer entender para aquele amigo. O poder do Evangelho é capaz para quebrar a barreira da língua. Nós precisamos juntos aqui decidir acreditar no poder do Evangelho para quebrar todas as barreiras. Seja vergonha, seja linguística, seja cultural. Mas foi a ordenança que o Senhor nos deu. E nós precisamos entender e crer na promessa
da presença. A palavra fala em Mateus 28, e eu estarei sempre com vocês. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada maior. Talvez você subestime a presença de Deus na sua vida. Às vezes você pensa, não tenho um testemunho. Não adianta eu falar da minha casa ou de como as coisas aconteceram, não é forte. Deixa eu te falar, não existe nenhum milagre maior do que uma vida que entrega o seu coração para Jesus Cristo. Porque cada pessoa que entrega o seu coração para Jesus, ela se torna eterna. Pense de volta no tempo de Jesus, quando ele falou essas palavras aqui, 2000 anos atrás, nenhum dos impérios que existiam naquela época existe até hoje. Nenhum dos homens ricos daquela época existem até hoje. Nenhum dos países daquela época continuou o mesmo. Mas uma coisa continuou, o reino de Deus, a presença do Senhor. Imagine esse milagre, Deus, o Senhor de todo o universo, que criou todas as coisas, Ele decidiu se conectar conosco, homens pequenos, homens fracos, que não sabemos como falar, não sabemos o que fazer, mas Ele decidiu criar uma conexão, através do sangue do seu Filho Jesus, para que hoje eu e você pudéssemos ter esperança. Não existe nenhum milagre maior que esse, não existe nenhuma outra palavra maior que esse. O Evangelho é a última, o Evangelho é a maior boa notícia, o Evangelho é a solução para todas as coisas. Nós vivemos num mundo saturado de dor, um mundo saturado de guerra, cheio de problemas, mas nós temos a resposta para todas elas, nós temos a resposta para todas as crises, nós temos uma saída para todas as pessoas que estão sofrendo. Não podemos ficar parados, não podemos deixar de compartilhar, não podemos deixar o fogo do nosso coração esfriar. Você tem um chamado grandioso para a sua vida, porque o Espírito Santo está em você. Isso não é pequeno, isso não é pouca coisa, isso não é trivialidade. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, habita dentro do seu coração, e esse é o maior milagre da história da humanidade. Em nome de Jesus, nós não podemos ficar parados, e nós não vamos, em nome do Senhor Jesus. Então vamos compartilhar, vamos sair do nosso caminho para falar de Jesus. Vamos sair das nossas fronteiras para compartilhar esse milagre maravilhoso. Nós temos a solução nas mãos. A melhor coisa todos os dias é que eu penso que no final da vida, quando, como eu falei, essa estação passar, eu serei recebido com Jesus. Da mesma forma que Ele me recebeu aqui, com o mesmo sorriso, com o mesmo carinho. E eu espero que todas as pessoas possam ter essa mesma alegria e esse mesmo conforto de saber que no último momento, Jesus estará esperando por elas. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que a gente possa compartilhar esse milagre maravilhoso, para que a gente possa levar mais pessoas para Jesus, para que todas as nações possam ter essa tranquilidade. Nós temos visto um cenário crescente de guerras, nós temos visto igrejas fechando, nós temos visto o mundo ficando mais e mais perigoso. Mas tem uma palavra que nunca fica velha, e uma notícia que nunca deixará de ser boa, que o Senhor ama as nações, Ele morreu por elas, e nós já sabemos disso. Agora falta que todas as outras pessoas da nossa rua, do nosso bairro, do nosso país, de todas as nações saibam também que Jesus, Cristo, morreu por elas. Então vamos orar para que nossa igreja não pare. E vamos orar para que cada missionário abençoado por nós não pare. E eu vou orar para que você nunca pare de se mover no glorioso propósito que Ele tem para você. Então feche seus olhos agora onde você está. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está.
Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.